Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Rodolfo Neto aqui do canal Educação. Hoje eu gostaria de começar com vocês aí algumas aulas sobre teoria musical, tá bom? Os fundamentos da música através da teoria musical. Então serão elementos bem básicos, mas essenciais para você que é músico, para você que quer ter uma noção melhor sobre música. Vamos lá? Tá aqui a nossa arte, né? Pra gente começar aí. Fiz aqui um PowerPoint aqui. Depois eu posso deixar em PDF para vocês aí aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá. A primeira aula vai ser sobre o som e suas propriedades, tá bom? Deixa eu clicar aqui para mim, mudando de tela. Vamos lá, vamos partilhar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho aí sobre o som, né? Nossa estrela maior, o som, né? Um pintor trabalha com o quê? Com tinta, com cores, né? Um dançarino, expressão corporal, né? Um balé, né? Um artista aí de teatros cênicos, né? Então, já o músico trabalha com som, a propriedade, a matéria-prima, né? Aquilo que a gente trabalha é o som. Então, som é tudo que podemos ouvir. A percepção do som acontece pela vibração da membrana do tímpano no ouvido, provocada por uma onda sonora. As ondas sonoras são emitidas por um objeto de vibração e transmitidas pelo ar, tá bom? Tanto é que no vácuo nós não temos som, porque como chega o som até os nossos ouvidos? Pelo ar, ele vem pelo ar, são ondas que vêm pelo ar, tá bom? Como aqui tem um exemplo na água, aqui numa gota de água, né? Existe um estalo lá embaixo, um fogo de artifício, alguma coisa assim, um estouro, pum. E aquela onda vem, ela vem diminuindo, né? Quanto mais perto, mais forte o som. Quanto mais longe, mais fraco, assim como a água, né? Então ela representa um pouquinho para vocês terem uma noção, né? A água, então ela vem em onda até chegar aos nossos ouvidos. Vibra os nossos ouvidos, o som vibra os nossos ouvidos e se comunica com o cérebro, e aí você fala, é o fogos, né? Então é mais ou menos assim que funciona o som, tá bom? É uma vibração do ar que bate aqui e o cérebro identifica o que era. Podemos dizer que a música é formada basicamente por som e ausência de som. O que é? Silêncio. Esse será o ponto de partida para o nosso estudo. O som, a estrela do baile. Vamos que vamos. Propriedades do som. O estudo da onda sonora, regular ou irregular, apresenta propriedades comuns a esses sons que são percebidas simultaneamente pelo ouvido. As propriedades do som. Encontramos definições variadas das propriedades do som e listamos aqui as 4 principais, tá bom? Então essas 4 principais aqui são para a gente enxergar como a gente divide mais ou menos o som, tá? Então presta atenção aqui, porque isso é fundamental para quem quer entender, não só você músico, você musicista, mas você professor que quer trabalhar com o som também dentro da sua sala de aula. É interessante porque você sabendo desses elementos, dessas propriedades, você pode trabalhar isso separadamente também com os seus alunos, né? É bem interessante. Então, número 1, altura, determinada pela frequência da vibração, isto é, pela sua velocidade. Quanto maior a velocidade da vibração, mais agudo o som será. Conhecemos basicamente como sons agudos, som fino e alto, médios e graves, som grosso e baixo. Então vamos classificar a altura para a gente simplificar como sons agudos, médios e graves. Quanto mais agudo, mais velocidade ele tem. Quanto mais grave, ele chama de som gordo, né? É uma onda mais gorda. Então a gente vai classificar isso. A altura do som. O que é a altura do som? A altura do som não é volume, tá bom? É diferente quando a gente for ver intensidade. Aumenta o som. Um som alto é um som agudo, tá? Um som baixo é um som grosso, um som grave. Então é diferente você falar o volume do som, de intensidade forte e fraco, que a gente vai ver aqui, como a altura do som. Então um som alto é um som agudo, um som baixo é um som
grave. Por isso que aquele instrumento lá, não sei se dá para vocês verem lá no fundo lá, vermelhinho, ele se chama contrabaixo ou baixo, né? Porque ele emite sons de notas graves, tá bom? Ele emite sons médios graves, tal, né? Então a característica principal dele é você ter sons graves ali, 60 Hz, como a gente vai ver aqui, ó, tá vendo? De 20 a 60 Hz são os subgraves, tá bom? Nosso ouvido humano começa a escutar, a perceber o som a partir de 20 Hz, 20 Hz grave, tá bom? Aí dos 20 a 60 são os subgraves, são o que a gente usa na produção musical, como subgraves para você equalizar ali a bateria, o bumbo da bateria, o baixo, né? Então a gente equaliza mais ou menos em 60 Hz, aí escolhe um ou outro e tal. Depois de 60 a 250 nós temos os graves, é uma região mais grave, aí já começa a entrar piano, violão, né? Já começa a entrar nessa região também. Já de 250 a 2 kHz, que é 2000 Hz, já é médios graves, aí já é uma região de vozes, de outros instrumentos também. Aí já pode entrar um violino, que já começa também, daí acredito que sim, 300 Hz já entra. De 2 kHz a 6 kHz já começa a passar por região aguda. Aí você vai subindo, você vai ver o teclado assim? Você vai subindo. Você vai do grave para o agudo. E quando você chega lá nos 20 kHz, que é uma região mais aguda que a gente pode observar, então nós podemos observar de 20 a 20 kHz, é região bem aguda, aquela pinha, aquela coisa que você não, às vezes nem consegue identificar de tão aguda que é, tá bom? Então isso é a altura do som, a primeira propriedade, altura, grave, médio e agudo. Agudo, som fino e alto, som alto. Médio e som grave, grosso e baixo, tá bom? Então essa é a primeira propriedade. Vamos para a segunda propriedade aí. Aqui tem um gráficozinho para você ver a velocidade das frequências, tá bom? Aqui a região, a amplitude por tempo, se você está vendo aí. Então a quantidade de senoide dessa cobrinha aí, essa marolinha que o som faz do agudo, é muito maior do que as frequências baixas, né? Entendeu? Então quanto mais agudo, mais velocidade ele tem. Quanto mais grave, mais gordo fica a onda, tá bom? Vamos continuar aqui. Número 2, duração. É a extensão do som. É determinada pelo tempo de emissão das vibrações. É a quantidade de tempo em que um determinado som é executado, tá bom? A gente vai ver isso também na prática daqui a pouco. Eu vou fazer um videozinho paralelo aqui para a gente executar, fazer umas práticas aqui dessas propriedades. Então a duração é o tempo em que é executado o tom. Tipo assim, lá. Esse som durou 4 tempos. Lá, 2 tempos. Lá, 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 1 tempo. Entendeu? Então a duração vai identificar quanto tempo o som durou, né? Qual foi a extensão daquele som. Lá, 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 lá. Entendeu? Isso se chama duração. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A duração do som é representada no papel por um sinal gráfico chamado de figuras de nota ou pausa. Pausa indica a duração do silêncio. Isso aqui a gente vai ver depois com mais calma, que são as figuras de nota. Você já viu, né? Aquelas figurinhas. Esses sinais aí servem para indicar o valor da duração das notas. Não é a nota. Essas daí não indicam a nota em si. Indica a duração, o valor da duração das notas. Tá bom? Assim como esses sinais de baixo representam o valor das pausas. Então, isso é duração, tanto do som quanto do silêncio. Todos eles podem ser representados no papel por esses sinais gráficos aí. Por isso que um músico que lê partitura, executa lendo a partitura. Cada bolinha que está ali, ele tem um nome, uma altura, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? E um valor também. Se ele vale meio, se ele vale 1, se ele vale 1/4, se ele vale... Entendeu? Então, da altura lá que eu esqueci de falar, que a altura são representados por agudo, médio e grave, e eles vão ser relacionados em função das notas musicais. Então, lembra que eu falei do piano, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, essas notas musicais
vão dar a altura da música. Já esse daqui não, esse daqui quanto tempo o Dó vai durar, quanto tempo o Ré vai durar, quanto tempo aquele tem uma pausa ali no meio, entendeu? Então vamos lá. Então altura primeiro, segundo duração, terceiro a intensidade. Eu coloquei até um botãozinho de volume aí, porque é isso mesmo, a amplitude das vibrações. Amplitude, né? É determinada pela força ou volume do agente que as produz. É o grau do volume sonoro, é o volume do som. Então, tanto é que no seu botão do seu som aí não está escrito lá agudo, né? Não está escrito grave, para você aumentar ou abaixar, baixo. Está escrito o quê? Volume, né? Quando você quer aumentar a intensidade, a força do som, você vai no botão de volume. Então é diferente, tá bom? Da altura que a gente falou lá no primeiro item, tá bom? Então isso é intensidade. Recapitulando então, já são 3 elementos, tá vendo? Um som que é uma coisa invisível, a gente já consegue enxergar ele com 3 visões. Primeiro, se ele é grave, médio ou agudo. Segundo, quanto tempo ele vai durar. E terceiro, se ele é forte ou se ele é fraco. Volume do som. Vamos ver aqui o quarto elemento e bastante importante também, que é o timbre, tá bom? O que é o timbre? Você sabe o que é um timbre? Não sabe? Então, o timbre é a voz que sai dos objetos. Eu costumo usar isso daqui, né? Essa é a voz que sai do objeto e a gente consegue identificar, para ficar mais claro assim, mais entendível. Entendeu? É assim, tipo assim, passou um carro na rua, você passou um carro, latiu um cachorro. Latiu um cachorro. Você não precisa ver o cachorro para identificar que o cachorro latiu. O timbre do cachorro bate aqui e o seu cérebro já fala cachorro, entendeu? Isso é timbre. Tocou um saxofone, é um saxofone. Tocou um violão, é um violão. Bateu a porta, alguém tá nervoso? Bateu a porta, alguém tá nervoso. Alguém tá nervoso aí, né? Deu um grito na sala de aula aí, a professora tá nervosa, né? O timbre da voz já mostra, né? Quando a mãe, enfim, quando aquela panela de pressão tá... Mãe, desliga isso, né? Então o timbre, ele é a combinação de vibrações determinadas pela espécie do agente, fonte sonora que as produz. O timbre é a cor do som de cada instrumento ou voz, derivado da intensidade dos sons harmônicos que se acompanham nos sons principais. É a voz que sai dos objetos, ao qual se caracteriza criando uma identidade sonora. Você consegue identificar o objeto ou a voz pelo timbre, ok? Então, essa aula, para não estender muito, para não ficar muito longa, eu queria trabalhar o som e esses 4 elementos. Então, som é tudo que a gente consegue ouvir, revisando aí rapidinho, né? O som são vibrações que chegam até nós através do ar, que vibram a membrana do tímpano e se comunica e fala é aquilo, né? Aí a gente divide o som em 4 propriedades: altura, duração, intensidade e timbre, tá bom? Faz um testezinho agora aí, você tá vendo esse vídeo aí. Pare um momento aí, preste atenção nos sons que você está percebendo. Tomemos um exemplo aí, os sons ouvidos que você está escutando agora aí na sua casa, ou no seu trabalho, onde você está, né? Se você quiser, pode até fechar o olho para você não ver o objeto, só perceber o objeto através do som que ele emite. Você está conseguindo observar? Vai tomar banho? A mãe gritou, vai tomar banho? Você tá conseguindo observar? Então é isso. Então esse é o timbre, né? E eu vou fazer agora, eu vou pro teclado, eu vou fazer um videozinho aqui, paralelo a esse, pra gente trabalhar isso na prática, tá bom? Pra gente praticar esses elementos na prática, tá bom? Vamos lá? Vamos ver? Vamos lá, pessoal, agora falando aqui sobre as propriedades do som na prática, tá bom? Vamos aqui tomar altura, né? Então, o que seriam sons graves aqui no meu? Seria um som grosso.
Tá escutando aqui? Primeira nota do meu teclado aqui. Primeira tecla é um Dó. Dó 1. E a última é um Dó 6 aqui. Agudo. Grave. Agudo. Então se eu falar um som alto, é um som agudo. Um som grave é um som baixo. E um som médio fica aqui. Deixa eu pôr um equinho para dar um reverb. Aqui, um som médio. Ok? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Então, isso seria a região assim: graves, médios e agudos. Isso seria a altura. Então, aqui nós temos um Dó grave. Aqui nós temos um Dó médio. Aqui nós temos um Dó agudo. Aqui nós temos um Dó mais agudo. Aqui também mais agudo. Então, quanto mais para cá do teclado, mais agudo fica e a frequência fica maior. 10.000, 20.000 kHz. Quanto mais para a minha esquerda aqui do teclado, mais grave os sons e mais grosso fica também. Fica aí 60, 50 Hz, tá bom? Então isso seria a altura do som. Graves, médios e agudos, ok? Isso na prática, né? Vamos aqui no segundo slide. Falando sobre duração. É o tempo em que é produzido o som. Eu vou colocar aqui no duração um tempo de... Vou tirar uma foto depois para vocês aqui. Tá escrito aqui no meu visor aqui. Tempo, né? Que a gente vai ver depois como BPM. Então, aqui eu vou colocar aqui uns 60. Bem lentinho. 60. Pronto. E vou colocar aqui. Só pra gente ter referência de andamento, de tempo, tá bom? Vou colocar uma segunda voz aqui pra ficar o som mais longo. 1, 2, 3, 4. Então esse som durou 4 tempos. Deixa eu tirar o reverb aqui pra ele dar uma caldinha ainda. 2, 3, vai de novo. 1, 2, 3, 4. Certo? Agora eu vou fazer um som de 2 tempos. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer 2 sons de 2 tempos. Vai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 2 mais 2, 4. Agora eu vou fazer 4 sons de um tempo. 3, vai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada tempo, cada som valendo um tempo. Entendeu? Então tempo é essa condição aí. Essas notas musicais aí do lado, depois vão representar para mim o valor desses tempos, quanto devo segurar e quanto devo soltar. Se eu tiver assim um tempo, vamos fazer aqui um exemplo. Um tempo, uma pausa, um tempo e uma pausa. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tempo, pausa. Tempo, pausa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Aí nós trabalhamos 4 tempos, porém um tempo de nota Dó, pausa, Dó, pausa. Então essas seriam as duração dos sons. Quanto tempo o som é executado aqui, né? Intensidade. Aí nós já temos o botão aqui do lado, ó, dá pra você ver aqui, ó, Master Volume, né? Tá escrito aqui Master Volume. Aqui que a gente coloca se o tempo vai ser forte ou fraco. Vou pôr bem fraquinho aqui, ó. Bem fraquinho. Pra vizinha não reclamar. Aumenta o volume do som. Então, como você deve falar, não é aumenta o som. Se eu falar aumenta o som, eu tô falando para tornar ele mais agudo. Então, eu vou falar aumenta o volume do som. Eu vou lá no botão e faço isso aqui e vou subindo. Deixa eu tirar esse negocinho aqui. Essa daqui é uma tecla sensitiva, né? O que é uma tecla sensitiva? Se você apertar fraco,
ele dá fraco. Se você apertar forte, ele dá forte, entendeu? Esse aqui você tem como controlar a intensidade dos dedos. Para ficar esse romântico. Ok? Então essa é intensidade, forte, fraco. Então se você falar assim, aumenta o som, você vai tornar o som mais agudo. Tá certo? Para você falar, aumenta o volume do som, aí você vai no botão e mexe aqui. Então, vimos aí na prática a altura, agudos, médios, graves, médios e agudos, a duração, nos exercícios dos tempos aqui, se pode durar 2, se pode durar 4, e a intensidade, se ele é forte ou fraco. Agora, a próxima propriedade é o timbre que a gente falou, né? O timbre, aqui no teclado tem vários timbres. Eu vou colocar aqui sei lá, um trompete aqui. Tem um trompete. Que é um trompete, né? Se eu quiser colocar um acordeon, deixa eu ver aqui. Entendeu? Ok? Um acordeãozinho. Se eu quiser colocar um saxofone. Ok? Flauta. Ok? Então são vários timbres diferentes que vão dar nome e para você identificar qual é o instrumento. No caso do piano, é um piano. Tipo um sustain. Ok? Isso é um piano. Fecha o olho e você fala, isso não é uma flauta. Isso é um piano. Então, timbre é o quarto elemento do som aí. 4 propriedades do som, tá bom? Essa foi a prática. Só para relembrar então. Altura, duração, intensidade e timbre. Voz dos objetos. Ok? Vamos que vamos.